uma atração. Vem aí, mais um campeão de audiência. Está começando agora o Jornal das 11, com reportagem de Maria Paula Feixas e apresentação de Célia Renault. Notícia com precisão. No ar, Jornal das 11. Bom dia para você, o Jornal das 11 está no ar nesta quinta-feira, dia 25 de abril. Ontem o programa foi gravado, nós não estávamos no estúdio, mas hoje o programa é ao vivo. Você pode participar ao vivo também ligando para 3623-1333 para enviar perguntas para as nossas entrevistadas de hoje, que são a secretária municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria, Comércio e Agricultura, Leandra Machado Santos, e a médica, a geriatra, gerontóloga, a doutora Rita Sagiorato. Nosso programa tem patrocínio do Instituto Educacional Livre Ofício, temos patrocínio também da Unimed Itajubá e Móveis Primavera, que fica ali pertinho do Posto Pirulito. Muito obrigada pela audiência, agradeço também a equipe do jornal, Maria Paula Feixas na reportagem, Valdineide Souza na técnica. Obrigada aos meus companheiros de Jornal das 11. Senti falta ontem, viu? O programa foi gravado e eu senti falta de estar aqui ao vivo. Hoje nós vamos ter sorteio, como eu já anunciei no programa do Valdeci, eu já vi que a Maria Paula já está toda atendendo a ligação. O pessoal liga sem nem saber o que a gente está sorteando. Mas antes de falar, eu quero cumprimentar as minhas entrevistadas. Leandra, bom dia, muito obrigada pela presença. Tudo bem? Bom dia, Célia. Bom dia, ouvintes da Rádio Itajubá. Bom dia, doutora Rita. Bom dia. Doutora Rita Sagiorato. Bom dia, Rita. Bom dia, vocês duas. Bom dia aos ouvintes. Mas agora já está brasileirado, né, Sagiorato, porque veio Sagiorato. Era mais difícil, agora ficou menos difícil. Tá certo, muito obrigada às minhas duas convidadas. Vamos ver se a gente consegue misturar alguns assuntos que tem em comum entre vocês duas, tá? Sermos mulheres. Não, tem muito mais coisa além disso, você não sabe. Bem, mas nós estamos sorteando hoje 2 pulseiras e um cinto. São 3 ganhadores, então. Hoje nós vamos brindar, né, 3 ouvintes com 3 presentes. 2 pulseiras e um cinto da loja Extravaganza, que fica lá na Rua Nova, número 178. E o detalhe, que essas pulseiras e o cinto são modelito da delegada Elô, da novela São Jorge. Como é que chama mesmo? Salve Jorge. Salve Jorge. Será que a gente vai poder participar também? Você está gostando da moda dela? Gostei. Ô, Maria Paula, você pode pôr o nome aí da doutora Rita Sagiorato? Se ganhar, não vai ser marmelada, porque eu vou pedir para a Leandra sortear o número, ela não vai nem saber quem é, tá? Oh. E a doutora Elô está fazendo moda, né? Aquele jeito dela se vestir, não sei se vocês acompanham a novela, mas a Extravaganza está vendendo muita coisa baseada na moda lançada pela Giovanna Antonelli. Né? Até o nome. Mas sabe que só um parênteses, né? Aqui pode fazer todos os parênteses que você quiser, viu, Leandro? Eu estava com amigas num jantar e eu postei no Face, falei, vou postar você no Face, e escrevi o texto e mostrei para ela. Adelaide, nossa amiga, minha amiga, né, e tal. Ela estava, eu falei assim, você está a lá delegada, porque a delegada é toda exótica, né? A Adelaide estava com uma roupa super de oncinha, e daí a pouco ela me pega cheia de anéis no dedo, o celular dela combinando com a roupa, né? Capinha com de oncinha. Com capinha de oncinha, aquela coisa e lá. Falei, Adelaide não vai ficar sem fazer alguma brincadeira com você. Pus no Face desse jeito. Quem precisa de uma delegada da novela das 8 se nós temos uma aqui? Tão elegante. Só falta o celular com soco inglês, né? Real, né? Resumindo, lá os comentários no Face. É lógico que eu pedi a permissão dela, ela está se divertindo também. Todo mundo cumprimentando porque ela é delegada agora. Então, ó, nosso ouvinte... Aí dá conversa, né? Sim. Nosso ouvinte pode ligar 3623-1333. No finalzinho do programa, tem que ficar ligado até 12h30 para ver se você vai ser a sorteada. 2 pulseiras e um cinto da Extravaganza. Um abraço aí à Extravaganza. Nós estamos fechando um contrato de parceria, né, com a loja Extravaganza também. Bem, queria fazer o meu
minha primeira pergunta. Leandra, você já procurou uma geriatra ou ainda não chegou a sua hora? Não, o problema tem tudo a ver com a cabeça, né? Eu acho que ainda tenho 20 anos, então é difícil você pensar em geriatra achando que tem 20 anos, né? É difícil. Mas que eu achar que tem. Eu tenho 50, tô fazendo 50 agora, esse ano. Meio século. Que legal. Nossa, é uma idade muito chique. Eu tô achando o máximo. Mas o espírito e a agitação ainda é meio que cabeça de 20. Vamos lá, vamos dar uma gorjeta cabeça de 30. Então eu ainda não consigo me ver nessa condição. Até porque esse é o pensamento no Brasil. Tô tão... Tá bem. Tranquilo. Aparentemente, muito bem. Tá lindo. Mas essa é a cabeça da maior parte das pessoas no Brasil, né? Então, a questão da prevenção fica de lado nesse sentido. Se todo mundo pensar que nem a Leandra, não vai fazer prevenção, só vai procurar o geriatra muito doente, né? A hora que o joelho já estiver dando problema, dando sinal de vida. Eu tenho o hábito de prevenção com o famoso ginecologista, né? Que já é histórico na nossa cultura, esse trabalho preventivo. Mas também é só isso. Eu vou no ginecologista todo ano, direitinho, faço todos os exames, mamografia, tudo. E que aí bonitinho. faço também coração, né? Aqueles corações, né? Exame de coração, esse negócio. A causa cardiovascular é a que mais mata no Brasil, né? E o geriatra faz a prevenção muito bem, né? Tá vendo? Aí tem que aprender. Você vai no ginecologista, vai no geriatra fazer prevenção também. Doutora Rita, qual é a idade ideal para a gente começar a procurar um geriatra para ter uma velhice, eu não sei como é que é o termo que se usa hoje, melhor idade, terceira idade, sei lá o quê. A gente envelhece a partir do momento que a gente nasce, mas a gente preconiza a partir dos 30 anos. Nossa, então eu tô atrasada na minha agenda. Eu 20 anos atrasada. Eu tô há 15, vou fazer 16 anos de atraso. Eu adoro quando eu atendo um paciente jovem no consultório. Você normalmente gosta? vai porque tem alguma queixa, mas eu gosto porque a gente dá essa abordagem global e consegue trabalhar bastante a prevenção. A gente às vezes pega o paciente muito adoecido, claro que você ajuda a melhorar muita condição, mas não consegue mais prevenir. Aí já é remediar mesmo, né? E melhora bastante a qualidade de vida, vê resultado no tratamento, mas se você faz a prevenção é outra coisa. Tá certo. Bem, eu queria falar, como eu disse, tentar misturar os dois assuntos, e tem um ponto que eu acho que é um gancho legal. Está sendo discutida em Itajubá a revitalização do centro da cidade, né, Leandra? Sim. Teve uma audiência pública recentemente envolvendo a Câmara de Lojistas, a Associação Comercial, o Sindicato do Comércio e a Prefeitura. Sentaram-se à mesa para desenhar como deve ser o centro da nossa cidade. E eu queria fazer um link com a situação do idoso em nossa cidade. Sabemos que é uma população que cresce a cada dia, graças aos recursos tecnológicos, aos avanços da medicina. Hoje a gente vive muito mais, a população tende a crescer, e o centro da cidade precisa prever que teremos muitos pedestres, motoristas, etc. e tal, idosos, com necessidade de piso adequado, de atividades adequadas para que eles possam ter qualidade de vida. Eu não sei se essa abordagem será levada em conta para essa população específica nesse projeto, nesse redesenho do centro da cidade. Leandra, o que você me diz? Célia, eu não tenho dúvidas de que qualquer ato público, ele deva sempre pensar em pessoas, porque a cidade ela é feita de pessoas. Sim, então, aliás, a cidade somos nós, né? Pessoas. Cidade, se tirar a gente daqui, a cidade morre. Então, o que acontece é o seguinte, é tudo uma questão de mentalidade. Esse assunto é um assunto que tem a ver com a minha área, né, de atuação. Ou seja, tudo que eu faço na minha área, eu sempre faço tal checklist de pontos que não podem deixar de ser abordados. Um deles é, evidentemente, esse conceito. Cidade é para pessoas. Logo, nós temos que fazer da melhor maneira que as pessoas sintam-se bem naquele ambiente. Então, a questão da acessibilidade e as ações pensando no trânsito de pessoas, na circulação de pessoas, tem que ser contempladas. Então, não há como não pensar assim. E como o poder público ele deve dar exemplo,
mais responsabilidade sobre isso nós temos, no meu entendimento. Então, tem que se fazer todos os projetos pensando em pessoas. Recentemente tivemos na sala do prefeito, em que foi apresentado um projeto, não posso adiantar o que é, mas apresentou-se um desenho, né, belíssimo, um projeto elaborado belíssimo. Primeira pergunta dentro de Silvão, como é que está a questão da acessibilidade? Eu quero ver. Aí ele mostrou todas essas questões, dimensão das portas, acessibilidade, iluminação, questão de segurança, todos esses critérios, na minha avaliação, não podem deixar de existir em nenhum projeto de prefeitura e exigindo dos outros a mesma coisa. Isso é uma coisa interessante que se diga. A população, ela precisa sentir que isso é importante, porque nós temos muito problemas de rejeição a exigências desse nível. Quanto mais você define exigências, como, por exemplo, não pode abrir uma loja sem passar por bombeiro. O povo já fala assim, não pode usar sacolinha de plástico porque prejudica o meio ambiente. Não pode, tem que ter rampa, mas o meu piso não prevê. Então, isso aí é uma questão conceitual. Ou a gente começa essa onda em favor das pessoas, ou a gente começa essa onda em favor das pessoas. Não tem jeito. E, evidentemente, tudo passa por isso. Alguns têm que dar exemplo para os outros seguirem. Doutora Rita quer comentar? Quero, sim. Você frisou bastante a questão da acessibilidade, que é um fator muito positivo para a população idosa. Eu vou fazer um apelo aqui, né? Tem que se pensar bastante no idoso quando se vai fazer projetos, porque a pessoa jovem, criança, adulto jovem, ele consegue se adequar, safar, né? Ele consegue, do jeito que sair, ele consegue. Apesar da população idosa ser a minoria, 10%, ela é uma população que precisa ser olhada com mais carinho, porque para ela precisa de coisas especiais. Né? A questão das calçadas, né, que entra nesse aspecto, sim. Questão de banheiro. Também. Porque eu tenho muita Banheiros reclamação públicos. No consultório de eu não saio porque eu preciso ir no banheiro rápido, não tem. Né? Então, existe uma lei que... Aí a pessoa acaba ficando em casa, deixa do convívio social, né? Eu acho, se eu estiver falando besteira, você me corrige, mas eu acho que existe uma lei que o ponto comercial tem que ter o banheiro para oferecer para a pessoa que está frequentando, para o cliente. Não recomendação, alguma coisa assim. Então, mas eu acho que precisava ter uma conscientização nesse sentido, porque o idoso, muitas vezes, ele até consegue subir uma calçada dando a mão para alguém que está com ele, mas a questão do banheiro prende ele dentro de casa. O certo é ter banheiro público, né, gente? Porque os estabelecimentos, eles variam muito de tamanho. Então, você não pode criar exigências que viabilizaria os negócios. Tem que haver um acordo nessa história. Banheiros públicos é a solução. O mundo trabalha com banheiros públicos e não obrigatoriedade de banheiro nos estabelecimentos. São coisas... Eu já atendi. Todo estabelecimento comercial tem banheiro para uso próprio dos seus funcionários. E acaba cedendo, emprestando para o cliente que está necessitando naquele momento. Mas isso não é o ideal, né? Não. Mas olha aqui, até em posto de saúde tem que ter banheiro público em condição de uso. Né, com barra. Até em posto de saúde eu já recebi reclamação de cliente que foi no banheiro, mas não tinha condição. A porta é muito estreita, não tem barra. Assim, em locais onde a pessoa vai receber assistência médica. Olha, é o que eu falo, é tudo uma questão de mentalidade. Eu estava no mercado de drogaria há 10, 11 anos atrás, fiquei 10 anos. E agora voltei para o segmento. A diferença conceitual comigo mesma já foi grande. Realmente, não eu mesma, que me considero assim, particularmente uma pessoa privilegiada, né? Acessei universidade, faculdade, né? Eu mesma pecava em não ter esse olhar para pessoas com fragilidades. Então, eu não pensava nisso quando eu concebia alguma coisa. Agora, nessa novo negócio, eu já tenho essa percepção clara. As portas já têm tamanho adequado, grandes. A questão da rampa nunca deixa de ser considerada. Banheiro, ainda mais nessa segunda loja agora, que tem ponto de ônibus perto, eu já coloquei um banheiro externo. Para o público. Para o público, porque também eu não posso... É bem diferente. O banheiro das funcionárias tem que ser preservado, né? Eventualmente, você pode até conceder, mas não é aconselhável. Mas eu já coloquei um banheiro externo
para que as pessoas possam ser atendidas. E é tudo uma questão de mentalidade. Eu costumo dizer que até na arquitetura de quem vai construir uma casa, que normalmente você constrói na fase adulto, jovem, que profissionalmente você está bem, né? Você constrói uma casa de 2 andares, todos os quartos em cima, e aí você quebra uma perna no seu início da terceira idade. E aí você não tem onde ficar. Fica na sala, né? Então, até para planejar uma casa, que é você que está planejando, você tem que pensar nesses detalhes. E não é pensar depois que acontecer, não, que aí não tem como, né? E também evitar de quebrar a perna, evitar tapete em lugares que vão escorregar, colocar barra para se segurar. Então, é uma população especial por esse termo mesmo, que é uma população frágil. Queria voltar no ponto da revitalização do centro da cidade, Leandra. Eu não sei como é que vai ser feito isso. O dia que a CDL esteve presente aqui, eles disseram que estavam recebendo por e-mail ou até por telefone sugestões dos cidadãos sobre como deveria ser o centro da cidade. Eu não sei como é que vai ser sistematizado isso e qual vai ser o resultado final. Mas, mesmo antes de saber isso, tem previsão de ter esse caso específico, banheiro público? Olha, é o que eu falei. Nas praças, já existe, Itajubá já tem uma historinha de uma lutadora por banheiro público, que é a Silvana Cantuária, né? Vem muito tempo pedindo isso, tá lembrada, né? Não me lembro disso. Inúmeras vezes. Toda nova gestão política, ela vai lá e quer falar do banheiro público, já tentou mobilizar, quer dizer, ela tem essa causa como causa prioritária, com razão. E eu acredito, inclusive ela colocou a demanda disso no dia que fizemos da audiência. E é o que eu falei, é uma questão conceitual. Como eu, por exemplo, vou estar envolvida também no processo, nós vamos estar pleiteando e lutando para que isso aconteça. Banheiro público tem que participar de um processo urbanístico, arquitetônico, tem que se arrumar um jeito de fazer o banheiro público ficar bonito e estar dentro de um projeto. E não ser aquelas cabines, né? Aquelas cabines que eles costumam colocar em evento, aquele banheiro químico lá. O que se faz muito é oferecer uma estrutura e terceirizar. Isso aí é o que há de mais moderno nesse sentido, né? Mas essa estrutura é parecida com aqueles banheirinhos químicos, aquelas cabinezinhas? Eu deixaria a que tem cheiro pensar, de ônibus cometa. Cada macaco no seu galho. Eu não me sinto à vontade para fazer um projeto arquitetônico. A gente dá sugestão e um bom arquiteto arruma, né? Mas eu acho que isso tem que constar no projeto, né? É isso que nós estamos querendo colocar aqui. Como vai ser feito, deixa os especialistas resolverem como é que vai ser feito. Eu não tenho dúvidas de que tem que se contemplar banheiro público. Não tenho dúvidas. Sobre esse aspecto, Nelson Noronha, morador do Santo Antônio, pergunta: as mulheres vão continuar a fazer xixi entre os carros? Falta de banheiro no centro da cidade. Eu nunca vi isso, mas deve acontecer. Quando a pessoa está apertada, ela tem que resolver o problema dela. Então, ela resolve do jeito que ela consegue, né? Vamos ouvir o ouvinte que está na linha. Bom dia. Bom dia, Célia. É o Nelson. Nossa, acabei de falar de você aqui. Então, Leandro, a gente tem que mostrar o problema e a solução. Debaixo do coreto, tá? Tirar aquele pessoal da prefeitura ali, passar ali para o edifício Pedra Amarela. Caiu a linha dele, mas a fala, não sei se você ouviu. Coreto com banheiro embaixo. Tem algum pensei exatamente nisso agora, mas eu falei, deixa para os especialistas resolverem. Eu não arrisco dar palpite urbanístico, porque eu acho que a gente cai num erro que é comum aqui em Itajubá. Achismo, né? Eu acho a melhor solução isso. Então, eu prefiro falar ser humano. Queremos banheiro público, ponto. Deixa o profissional decidir aonde vai, porque ele tem que fazer análise de cenário, ele tem que fazer análise de movimento das pessoas. Será que lá no coreto, lá embaixo, é o lugar melhor onde passam mais pessoas? O Nelson está dando uma ideia que eu também pensei, né? Então, mas é só uma ideia. Tem que deixar o profissional, né? Fazer análise claro. de movimentação de pessoas, que tudo isso conta, né? Você põe um banheiro, tá no centro, mas tá num lugar que ninguém passa, a pessoa vai sair do começo, então tem que deixar quem é especialista pensar. O que mas vai ser pensado. Critérios. Com certeza. Tá certo, isso já é importante da gente saber. E não é só nesse processo aí da praça, não. Tem que se pensar lá onde pega a medicação, né? Que o pessoal fica na fila, nos postos de saúde. Ponto de ônibus. Tem que dar uma checada nisso, porque tem um posto de saúde aí com banheiro que não dá para idoso usar. Não. Bem, eu visitei há muitos anos numa cidade
perto de Ribeirão Preto que se chama Cravinhos. Eu fiz uma matéria lá quando eu trabalhava na Folha de São Paulo, porque tinha um banheiro 5 estrelas no meio da praça. Era um banheiro chiquérrimo, um banheiro público que era respeitado, porque a pessoa entrava, via que ele estava bem limpo, bem apresentável, não sei. E aí ela ajudava a cuidar. Não era um lugar que ela já entra chutando porque ela está vendo que está desorganizado. É o Nelson na linha? Outro ouvinte na linha? Deuseli, bom dia, querido. Tudo bem? Tudo bom, senti sua falta ontem, mas com sua vozinha, estou lá ontem no programação, já vi que você está presente ali do mesmo jeito, viu, querida? Tá certo. Obrigada, Deuseli. De nada, querida. Sério, é o seguinte, querida, aproveitando, um bom dia para as duas aí, tá? Bom dia. Oi, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Estamos te ouvindo, Deuseli, pode falar. Então, a questão é o seguinte, a gente tem sempre nossas opiniões sérias sobre, desde o idoso até o infantil, né, que é a criança. E a questão desse banheiro público, apesar de tudo, Itajubá, ela precisa de tanta coisa, você viu minha luta, o que foi, né, o que deu, mas Deus dá força para tudo, realmente fiz a minha parte. Mas a questão é o seguinte, a gente fala, precisa-se de um banheiro público para idosos em tal lugar. A gente sabe que ali é para idosos. A gente que tem consciência, ali é para idosos. Mas será que a maioria respeita? O problema é a população respeitar que aquele lugar tem alguém que vai usar, que é daquela pessoa, né? E outra questão, por que geralmente, ali na rodoviária, por exemplo, você vai ali, tem vezes ali, então não sei se está acontecendo ainda, é sério, porque eu não viajo para lugar nenhum, mas a cobrança, tem banheiro público que às vezes cobra, às vezes até pra gente ir ali, às vezes é uma emergência, a gente não vai, porque sabe que a coisa mais triste que tem, a gente precisa ir no banheiro, né? Tá certo, e geralmente as pessoas cobram, certo? Isso aí, muita gente reclamou comigo aqui no meu brechó aqui sobre isso. Então, sempre quando coincidir de colocar algum lugar, um banheiro público, colocar uma pessoa ali, falar e como se diz, regularizar, fazer a regularidade ali, ó. Então, esse lugar aqui é para tal pessoa, aquele lugar é para homem, para mulher, para criança. Assim, eu acho que funciona melhor. Ter guarda municipal para isso também, sabia? Porque, desculpa, Itajubá, não é que eu sou contra Itajubá, não, mas Itajubá, a maioria, não acho que ninguém respeita não, viu, Célio? Tá certo. Tá? Deuseli, obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Célio, muito obrigada. Tá? Boa tarde para vocês, Uma boa tarde para você também. A gente vai fazer um intervalo agora e retoma daqui a pouco para vocês comentarem o que a Deuseli falou. E já tem um monte de comentário de ouvinte aqui chegando na minha mão. Fica para o próximo bloco. Lembrando que nós estamos esperando a sua ligação para participar do sorteio, que é uma oferta da loja Extravaganza, lá da Rua Nova. São 2 pulseiras e um cinto da delegada Elô, da novela Salve Jorge, que é a personagem da Giovanna Antonelli. A gente volta já já. Rádio Itajubá. Bom dia, como é bom estar em sua companhia. Acompanhe de terça a sexta, às 11 da manhã, o Jornal das 11, aqui pela Rádio Itajubá, com reportagem de Maria Paula Feixas e apresentação de Célia Renó. O programa também é reprisado às 11h30 da noite. Jornal das 11, de terça a sexta, aqui na Rádio Itajubá, indo mais longe para ficar mais perto de você. Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas. Preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera. Telefone 3622-0535. 3622-0535. Acesse nosso site
www.moveisprimavera.com. Vestibular à distância do Centro Universitário Uninter. Cursos reconhecidos e autorizados pelo MEC e liberdade para escolher como estudar. Venha para o grupo que é referência em qualidade de ensino. Agora com 4 novos cursos: Administração, Ciências Contábeis, Letras e Gestão de RH. Mensalidades a partir de R$ 230. Aproveite que o Brasil vai bem e as oportunidades estão por aí. Acesse vestibularadistancia.com.br e garanta seu lugar. Vestibular Uninter em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Ligue 3623-5068, 3623-5068 ou acesse www.livreoficio.com. Falou bem que avisou que era para eu me cuidar. Você me disse: é bom sonhar quando se tem com quem contar. Eu aprendi a cuidar de mim para poder melhor sonhar. Eu confiei em minha saúde, a Unimed Itajubá. Unimed Itajubá. Estamos de volta com o Jornal das 11. Minhas entrevistadas não param de falar. Nem agora. Agora é a minha vez. Espera aí só um pouquinho. Nós estamos hoje sorteando 2 pulseiras e um cinto baseados na moda lançada pela Giovanna Antonelli, que interpreta a personagem da delegada Elô na novela das 9 da Globo, que é a novela Salve Jorge. Então, para participar, é só ligar 3623-1333. Jornal das 11 tem apoio, patrocínio da Unimed Itajubá, da loja de móveis Primavera, que fica ali pertinho do Posto Pirulito. Um abraço ao Sandro, lá da Móveis Primavera. E também apoio do Instituto Educacional Livre Ofício. Abraço ao pessoal aí da Livre Ofício, Miriam, Jéssica, Mariane, Tatiana e toda a equipe da Livre Ofício, que fica lá dentro do SESI Itajubá. Nossas entrevistadas hoje são Leandra Machado Santos, secretária municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria, Comércio e Agricultura, e a geriatra e gerontóloga doutora Rita Sajorato. Doutora Rita, daqui a pouco eu quero falar sobre o mal de Alzheimer, porque foi um assunto que despertou muita curiosidade por parte de nossos ouvintes numa entrevista anterior com outra pessoa. E daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas antes eu quero continuar nessa mistura de assuntos aqui envolvendo a Leandra e a Rita, porque os ouvintes estão fazendo essa mistura aqui. O Tadeu está mandando um abraço, diz que está na escuta. Um abraço também a você, Tadeu. Dona Terezinha Guimarães diz que sentiu nossa falta ontem. Moradora lá da Boa Vista. Dona Terezinha, obrigada. Mas hoje nós estamos aqui ao vivo e, se Deus quiser, vamos continuar ao vivo toda semana, de terça a sexta. A Adriana, do Reburjão, manda um abraço para a Leandra e para a doutora Rita. E ela diz que adora vocês duas. Adriana, obrigada. Do Reburjão. Manda um abraço para ela também. Doutora Rita, minha irmã, Virgínia Renó, estou na 6ª infância, 60 anos, mas meu cérebro, eu acho que eu tenho 30. Eu tenho a sua idade, Leandra. Que bom. O corpo não aguenta mais. Como lidar com esse conflito? É como a Leandra está falando, a Leandra, né? Tem 30 anos também, né, Leandra? Sim, 30. Eu particularmente falei 20, porque de verdade é 20, mas fiquei meio constrangida, então pulei para 30. Faz parte de ter uma cabeça boa é lidar também com as limitações do envelhecimento. O corpo muda, né? A necessidade de sono, a necessidade de alimentação. Tem que se adaptar. Procurar um geriatra, gerontólogo ajuda, porque não fazendo propaganda, não, mas é para poder ver o que está acontecendo de diferente e o que pode ser adaptado. Porque pode-se viver uma terceira idade muito bem também, muito certeza.
feliz, com uma cabeça muito boa, mas sabendo que não vai viver e fazer as mesmas coisas, como eu falo com meu pai, né? Meu pai é super assim de cabeça boa também. Eu falo para ele, pai, não dá para fazer as coisas que você fazia com 30 anos, porque vai doer a coluna, vai doer o joelho, de noite o sono vai ficar. Então a gente tem que saber se adaptar também, como uma criança não faz as coisas de um adulto. Certo. Né? Eu, quando fiz o curso de psicologia, que eu cheguei a fazer 3 períodos, a professora de psicologia do desenvolvimento, eu acho que era essa matéria, ela dizia que a vida que você vai ter na sua velhice é reflexo do que você fez até os 40. Eu fiquei apavorada, porque eu falei, eu não cuidei de nada. Eu não fiz ginástica, eu não cuidei da minha alimentação. Eu fui super indisciplinada. Será que eu vou ser castigada agora, depois dos 40, doutora Rita? Olha, tem jeito de consertar não, ainda aos um pouquinho 45? a gente vai sofrer sim, se você não cuidou, né? Mas nunca é tarde, sempre dá para fazer. Tanto que a gente atende pessoas que vai no consultório com 80 anos que querem fazer prevenção. E dá tempo. Dá para mudar algumas coisas. Né? Ainda mais você, que é bem mais jovem. Não, hoje eu tô com uma dor no corpo, porque ontem eu fiz faxina, né? Eu estou mudando de casa e fiz uma faxina pesada ontem. Por sem isso alongamento. Eu não vi o programa. Sem nenhum preparo. Hoje eu estou moída, que nem se tivesse me passado assim na máquina de carne moída. Mas sinta-se normal, porque qualquer pessoa que não tem o hábito de fazer isso todo dia, né? Quando faz, vai sentir. Mesmo né? jovem. Mesmo de uma pessoa mais jovem que você. Você anda bastante, né, Leandra? Ando. Eu ando e estou fazendo pilates também. Que eu acho ótimo. legal, porque a questão da limitação de movimentos a gente percebe claramente, né? E quando você alonga, eu sempre coloquei a mão no chão. Aí, né? Conseguiu? Aí a caminhada é outro tipo, né? Aí, esses tempos atrás, fui pôr a mão no chão. Não deu conta mais. Falei, não. Pus, mas sentindo, né? Aí eu falei, Tá aí, na hora. Aí fui pro Pilates. Menina, uma sessão de Pilates, meu corpo já respondeu. No dia seguinte, a minha mão já foi pro chão tranquilamente. Nossa, impressionante. Eu não sei quanto dá pra você começar. Eu não ponho a mão no chão, eu só pus pra encerar, agachada. E a história de pôr a mão no chão é pôr a mão no chão com as pernas esticadas. Sim, claro. Em pé, né? Porque pôr a mão no chão é difícil. Bem, para a Leandra, ouvinte Ana Vitória, do bairro São Vicente. Você já entrou em uma sala de aula do Estado e perguntou a tabuada? Nossa, ela foi para o seu lado pedagoga aqui, Leandra. 70% dos alunos não sabem como Itajubá vai crescer com uma educação dessa. Ai, meu Deus, essa conversa cabe uns 5 programas, né? 5 é pouco, Leandra. Né? Todo dia dá para fazer programas sobre educação. Todo dia você pode me chamar, então, porque o tema, para mim, é palpitante. Mas eu sou da linha que, se tiver que falar sobre educação, muitas pessoas vão querer me socar a cara, porque eu sou da linha tradicional de educação. É professora que manda, diretora que manda, trancou o portão da escola, são eles que têm que controlar a escola, não tem esse tanto de gente que quer decidir sobre o processo educativo, tem excesso de determinação, não está aprendendo, vamos mudar de metodologia e aquilo fica uma anarquia. Eu sou da linha tradicional. A criança está na escola para aprender e adquirir comportamento e conhecimento. Ela não tem que ser aquele conceito, é a formação integral. Eu falei, meu amigo, tem os pais, tem a escola, tem a sociedade. Tudo isso ajuda a educar. A escola tem uma função dentro desse conjunto. Que fica com o tempo da criança importante, ninguém, né? Não. Se ela cumprir bem o seu papel, mesmo que os outros falhem, ela vai ter uma visão de mundo, porque ela vai ser bem formada. Então, para mim, uma criança não saber tabuada é uma vergonha. E essa historinha é problema da família? Não é. Não saber tabuada é problema da escola. Não está aprendendo na escola o que deveria aprender. Fica uma transferência, né? Todo mundo quer transferir para alguém, e depois não acha quem que é o dono do erro, né? E quem leva e quem perde são as crianças. E as famílias fazendo o maior esforço para colocar em escola colocar o filho numa escola particular, muitas vezes sem ter condição, por causa da situação da escola pública. Precisa melhorar realmente. Eu né? acho, professor, importantíssimo. Quem não se lembra de um professor? Todo mundo se lembra de um bom professor.
Ele tem um papel importante na vida das pessoas. Você conhece a dona Lourdes? Foi sua professora, Rita? Eu vim para cá para fazer faculdade, então eu não conheço os Porque ela está dizendo ensino. aqui, dona Lourdes da Vila Rubens manda abraço à doutora Rita e Leandra. Conheceu a Rita aluna e está agora ouvindo a Rita doutora. Olha, Quem tem uma será? outra doutora Rita que é geriatra. Talvez ela esteja fazendo uma confusão. É de Itajubá, doutora Rita? Qual que é o nome dela? Dona Lourdes é a senhora do bairro da Vila Rubens. Podia ligar de novo para a gente para saber aqui. Sim. Funcionária da medicina. Sim. Lembro sim, a Lourdinha. Então, te Abração. viu como aluna lá da Faculdade sim. de Medicina. Outro ouvinte diz aqui, é a Tatiana, do bairro São Judas Tadeu. Em Cravinhos tem o banheiro, que eu falei, aquele banheiro 5 estrelas. Em São Joaquim da Barra, que também é lá perto de Ribeirão Preto, a 70 quilômetros, também tem, muito bem cuidado, das 7 às 22, bem limpinho e com espaço para idosos. É só copiar. Aí, Leandra, São Joaquim da Barra, que é a terra da Ana Maria Braga. Célia, você falou uma coisa muito interessante sobre a questão do bem público. É tudo uma questão de causa e efeito. Se você... o metrô de São Paulo é um exemplo disso. O metrô de São Paulo passa todo tipo de gente. E ele é impecável. Sim, é verdade. As pessoas limpíssimo, cuidam, né? porque elas veem que há dignidade, bom gosto e cuidado por quem fez. Um exemplo. Há um reconhecimento. E as pessoas respondem na medida do que recebem. Então, há todo esse preconceito. Não adianta fazer porque vai depredar. Eu sou radicalmente contra. Eu também sou. E se depredar, tem que fazer de novo, até que a pessoa aprenda a conviver com aquilo. E essa questão, fazer bonito, com bom gosto, cheiroso, perfumado, elegante, as pessoas não estragam. Pode fazer, depois você pergunta. O Henrique, meu filho, gosta de dar um exemplo, e eu já falei algumas vezes, quando eu tinha o programa Mulheres Empreendedoras, que está em stand-by aí, porque eu não estou achando tempo para retomar. É o seguinte, quando Nova York decidiu tolerância zero, ela decidiu tolerância zero para tudo. Para sujeira, para bagunça, para violência, para tudo. O que ela fez? Ela equipou com equipamentos urbanos adequados à cidade, né, as lixeiras, espaços públicos bem arrumados e com estoque, tal como você falou, com um estoque de reposição. Não ficava um dia nada depredado, era tolerância zero mesmo. Monitorava o tempo todo. Quebrou uma lixeira, imediatamente eles colocavam outra. E isso durou um tempo, mais ou menos uns 6 meses, né? E a resposta foi: pararam de fazer tudo, porque eles viram o empenho de que as coisas fiquem arrumadas. Sim, aqui a gente tem uma mania de tirar aquilo. Não souberam conviver, então tira. Nunca vai aprender, não é verdade? Nós que somos educadoras sabemos a importância da persistência. Sim, é um processo e demora anos, né? Para que aquela cultura seja absorvida pela comunidade. O ouvinte tem 63 anos, diz que toma 8 remédios e um deles dá muita vontade de fazer xixi. Ela teve que pedir emprestado um banheiro em uma loja perto do mercado, quase que não deixaram, porque era só para funcionários, que é o que a Leandra estava falando. E isso não pode acontecer. É a Adélia, do bairro da Estiva, que aproveita para parabenizar os bancos, em especial o Bradesco, que tem um banheiro limpinho e à disposição. Eu acho que para banco, Leandro, você disse que para loja não tem essa exigência de ter um banheiro à disposição do público, mas banco eu acho que tem. Tanto a água, o bebedouro, num local acessível, quanto o banheiro. Você confirma essa informação? Não confirmo. Eu acho que tenho essa informação. Eu acho que foi uma legislação municipal, se não me engano, da legislatura passada ou da anterior. Não foi da sua época. Precisamos rever isso, né? Não. Mas a questão que eu gostaria de colocar aqui não é que se obrigue, mas que se conscientize. Né? Porque se você está oferecendo um bem, né, você tem uma loja e você tem condição de oferecer aquilo a um idoso, acho que até educação, valorizar uma pessoa experiente, né? É uma questão de conscientização, eu acho. Parte humanística mesmo. A Maria Tereza de Toledo, do bairro da Jarrinha, está dizendo que adora você, Leandra. Prazer e obrigada pelo elogio. Bem, como eu disse, vou fazer um intervalo agora para a gente poder fazer uma separação de assuntos aqui, porque eu quero fazer esse próximo bloco exclusivo sobre o mal de Alzheimer. Isso atendendo a ouvintes nossos que tiveram muita dúvida, querem saber mais sobre essa doença. A gente volta daqui a pouquinho para a doutora Rita dar informações sobre isso. Leandra, continua no programa, porque você vai fazer um teste para ver se ela já está com Alzheimer, tá, doutora Rita? Ou ainda não.
Tem ouvinte na linha? Antes do intervalo, então, vamos ouvir o Tadeu, que está na linha. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Célia. Tudo bem? Tudo bem, de retorno. Pois não. Eu queria fazer 2 colocações. Uma sobre o banheiro público, para a Leandra pensar, né, não é opinião, e isso é o especialista que tem que fazer, e outra para a doutora. Eu tenho 63 anos de idade e a educação para com os idosos, né, eu não me considero idoso não, mas faz parte da educação escolar. Por quê? Em São Paulo eu estava numa fila do supermercado, tinha 10 pessoas na fila e eu estava na fila preferencial. E tinha uma família com 5 moças, com criança no colo. Aí a irmã mais velha falou, não, vamos sair para o senhor passar na frente. Por quê? A doutora até parece que falou isso. O idoso tem que ter preferência. Ele já viveu tanto, não falando eu, mas tem idoso de 80 anos na fila que às vezes um jovem vai com a criança no colo e não respeita a prioridade do idoso. Então, isso vale também para os banheiros. É educação, não tem educação de ter no município, você vai no estabelecimento público, não tem, no estabelecimento privado não tem. Às vezes, quando você vai, é aquele banheiro que não tem nem jeito de usar. Então, isso é uma colocação que eu estou colocando. Não é uma crítica, é uma colocação. Sendo que os idosos que tomam remédio, pior ainda. Às vezes precisa daquele banheiro. Às vezes está na fila do supermercado, sendo que tem uma pessoa que poderia dar a sequência para ele. Não, mas estou com a criança no colo, prioridade minha. Eu ouvi isso no setor público. A moça falou assim, não, mas quem está com criança no colo tem prioridade sobre o idoso. Eu queria questionar sobre isso. Não precisa dar resposta ao ar, não. Depois a doutora falar sobre isso. Eu acho que não é assim. Eu acho que se a criança está no colo de um jovem, uma grávida, tá? Mas um idoso, acho que às vezes está com uma moleta. Eu questionei o jovem, falei, eu não preciso, mas a senhora que está aqui precisa. Tá, eu perdi o som do Tadeu aqui. Você perdeu? Ah, não, agora voltou. Achei de novo, Tadeu. Então você entendeu o raciocínio? Entendi, né? sim, tá eu certo. Eu acho que é tudo questão de educação, né? É tudo que não é educação de família, não é educação de escola, mas é uma educação de que eu vou voltar um tempo atrás no governo do BPS, quando teve a 4ª Conferência Municipal de Saúde, fazer panfletos, tem dinheiro para isso, eu sei, porque eu fui do conselho, você sabe disso, e para educar o nosso povo nessa maneira de dar prioridade às pessoas que precisam ter prioridade. Ok, obrigada, Tadeu. Bom trabalho. Um bom dia para você também, obrigada pela participação. A gente vai então fazer o intervalo agora, volta para falar sobre o mal de Alzheimer. Estamos sorteando hoje presente da Extravaganza, baseado na moda da delegada Elô. Até já. Eu falo sempre que... Esse axé vamos dançar para a vida celebrar, abraçando a alegria, partilhando o dia a dia com a Unimed Itajubá. Unimed Itagiá. Unimed Itagiá. Itajubá AM. Vestibular à distância do Centro Universitário Uninter. Cursos reconhecidos e autorizados pelo MEC e liberdade para escolher como estudar. Venha para o grupo que é referência em qualidade de ensino. Agora com 4 novos cursos: Administração, Ciências Contábeis, Letras e Gestão de RH. Mensalidades a partir de R$ 230. Aproveite que o Brasil vai bem e as oportunidades estão por aí. Acesse vestibularadistancia.com.br e garanta seu lugar. Vestibular Uninter em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Ligue 3623-5068. 3623-5068 ou acesse www.livreofício.com.
Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas. Preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera. Telefone 3622-0535. 3622-0535. Acesse nosso site www.móveisprimavera.com. Estamos de volta com o Jornal das 11, sorteando hoje 2 pulseiras e um cinto da delegada Elô, da novela Salve Jorge. É uma oferta da Extravaganza, loja que está apoiando aqui o nosso programa, que é patrocinado pelo Instituto Educacional Livre Ofício, pela Móveis Primavera e pela Unimed Itajubá. Nós ouvimos no bloco anterior o ouvinte Tadeu, do bairro Santo Antônio, falando sobre direito adquirido, né, de idosos e tal, e a Deuseli também tinha falado sobre da pessoa respeitar se o banheiro é para idoso, se a vaga é para idoso, que os outros respeitem, que é, né, uma postura que ela acha que é correta. Antes de falar do Alzheimer, a Leandra quer pontuar alguma coisa, e a Rita também, sobre isso? Exatamente. Então, para quem está pegando o programa agora, estamos entrevistando a secretária de Indústria e Comércio, Ciência, Tecnologia e Agricultura, Leandra Machado Santos, e a doutora Rita Sagiorato, que é geriatra e gerontóloga. Vamos lá, Leandra. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado por excessos, porque todo excesso faz mal em qualquer termo. A questão dos direitos adquiridos. As coisas têm que ser tudo consideradas tomando como referência a necessidade real do direito, né? Nós temos aí, eles estabelecem qual a idade do idoso? 59 não é, 60 é. E daí? Está errado. Então, tudo isso vai criando algumas situações que geram constrangimento, inclusive. O problema do banheiro, no entendimento da ouvinte, o banheiro para idoso é exclusivo. Não é assim. Na verdade, o que se espera é que todos os banheiros sejam adequados para que pessoas com dificuldade de mobilidade possam acessar. Então, se fizeram um com mobilidade, um sem mobilidade, né, o ideal é que todos tenham mobilidade. Então, qualquer pessoa pode entrar em todos e qualquer idoso acesso universal, ou deficiente, né, possa entrar em todos. O objetivo, no médio prazo, é esse. Todos os banheiros serem adequados para quem tem problema de mobilidade. Como não é assim, hoje você tem um com mobilidade, um sem mobilidade. Mas isso não quer dizer que o banheiro com mobilidade é exclusivo para aquela pessoa. Há um entendimento errado. Não há exclusividade de uso como se a pessoa fosse doente. Ela não é doente. E ela é uma pessoa que precisa de um banheiro com mais espaço, com barras, porque ela tem dificuldade de mobilidade. Então, há um equívoco. Se eu, Leandra, entrar no banheiro com mobilidade porque os outros estão ocupados, não há nenhum problema, porque eu posso acessar. Eles é que têm dificuldade de acessar os outros, mas o ideal é que a gente tenha todos com mobilidade. Acesso e aí, universal. Né? É um uso universal. Então, isso é um equívoco, porque a lei, a regra não é exclusividade. Inclusive, o problema é tão sério que existem lugares que, por causa de pensar assim, trancam a porta do banheiro com exclusividade, até aeroporto. E aí dificulta o acesso. Ao invés dele ajudar, ele atrapalha. Um idoso ou uma pessoa com mobilidade, abre aquele banheiro que está moldado para ela. Abre a porta, está trancado e está escrito assim, pegue a chave com o porteiro. Onde está o porteiro, pelo amor de Deus? O homem vai ter que andar 2 vezes sem poder, porque resolveram que é exclusivo. Não é assim? Sim, é. É uma cultura errada mesmo. Há um equívoco nesse entendimento. A priorização é para quem tem problema com mobilidade. Inclui-se deficiente, idosos. Não é idoso, é problemas com mobilidade. Olha, às vezes grávida tem problema com mobilidade. Às vezes criança tem paralisia infantil, tem problema de mobilidade. Essas questões conceituais precisam ser revistas na minha avaliação, né? O abuso da lei, né, gera outras questões. Não sei se vocês já tomaram conhecimento, mas existe idoso que fica na fila e ganha para isso.
Para guardar a fila para o outro. A fila para o outro. Então, em pronto-socorro? Em atendimento de pronto-socorro não, mas em outros atendimentos médicos que você precisa para tirar uma guia, em banco. Tem idosos trabalhando de boy. Olha só. Por causa desse processo de... Então, quer dizer, até que que ponto... tá saudável, né? Que anda de bicicleta, que faz tudo, mas a lei... Eu acho que a lei não pode passar por cima da educação, exatamente, né? E dos princípios que a gente recebe lá da família, né? E, inclusive, eu estava falando em off para vocês, né? A questão da pessoa, do trato da pessoa no espaço público, tem a ver com um dos 10 mandamentos. Se a gente cumprir esse mandamento, a gente cumpriu todas as leis. Respeitar um ao outro. Eu fui vítima... Amai-vos uns aos outros? Respeitar, amar, né? Você dá licença. A pessoa pode ser mais nova que você e está precisando mais daquela cadeira do que você. Por que tem que ser? Não, ela não é idosa, então não vou dar lugar para ela sentar. Isso pode acontecer. Banheiro, o que você falou, banheiro. Não há obrigatoriedade de oferecer o banheiro para o público. Em nenhum lugar do mundo tem isso. Mas estamos discutindo essa questão. Se você... É uma questão de sensibilidade social. Você acessar o banheiro, se você pedir a pessoa dizer sim, está resolvido. Eu fui vítima, contei para vocês, né? Vítima de uma idosa, entre aspas, né? Ela estava numa fila longa de um estabelecimento, ela foi cortando reto todo mundo, eu posso entrar na frente porque eu sou idosa. Ela estava piriguete perfeita, salto agulha, vestido floral, bronzeadésima, tomara que caia, com o cabelo todo espetado, assim, que nem o meu eu tinha, com bolsa, na maior assim, passou na frente de todo mundo, de grávida, de todo mundo. Daqui 10 anos você pode fazer isso também, Leandra. Eu tenho mais de 60, posso passar. Olha, quase que a mulher foi trucidada pelo abuso. Essas coisas são deformações causadas pela falta de entendimento de um respeito humano pelas pessoas. Tá certo. Eu queria agora fazer aquele momento de falar sobre o mal de Alzheimer, Sim. porque foi uma necessidade dos nossos ouvintes aqui que tinham muitas dúvidas a respeito. A doutora Rita fala sobre isso. Coordena a Associação Brasileira Aqui em Itajubá, doutora Rita? Grupo de apoio a familiares e cuidadores de portadores de Alzheimer. Outro dia eu escutei uma fala que me amedrontou, que estava crescendo o número de pessoas da minha idade, da Leandra, que já apresentavam os primeiros sinais de Alzheimer. É verdade isso? Sim, às vezes a gente tem Alzheimer de início precoce, que é aquele em torno de 50 anos. Não vale fazer o teste comigo não, sério. Fazer um teste da memória da Leandra. Começa pela memória, mas esse não é o único sintoma no início, não é o primeiro sinal. É obrigatório você ter alteração cognitiva, né? Tem que ter o esquecimento para ter Alzheimer com comprometimento da funcionalidade. Então, aquele idoso esquece a ponto de não conseguir fazer mais as coisas que ele fazia no cotidiano. Esse é o conceito. Tem que encaixar nesse conceito para poder suspeitar de Alzheimer. E, a partir daí, então, ser submetido a uma avaliação clínica e a testes neuropsicológicos e os exames que fazem diagnóstico diferencial. Tá certo. Tem um ouvinte falando que é para eu deixar a doutora Rita falar. Então, agora é a hora da doutora Rita falar sobre esse tema importante. Doutora Rita, tem jeito de prevenir? Já que a gente estava falando sobre a prevenção, sobre a importância de ir a um geriatra mesmo antes da gente considerar que esteja precisando? Para a gente falar de prevenção, preciso abrir um pouquinho na questão do Alzheimer. A gente fala sobre Alzheimer porque ele responde por 60% a 70% dos casos de demência. Mas ele não é o único caso de demência, né? A gente tem a demência vascular, que é aquela causada por isquemias ou microisquemias. E tem as demências mistas, que ficam aí na terceira causa, onde você tem Alzheimer misturado com a demência vascular ou outra demência. Se falando em demência em geral, você pode prevenir da mesma maneira que você previne eventos cardiovasculares, tendo uma dieta saudável, mantendo seu perfil de colesterol baixo, atividade física, um cérebro saudável. Se tiver depressão, cuidar da depressão, porque pacientes com depressão crônica desenvolvem demência mais precoce do que outros,
né? Então, procurar fazer uma atividade física regular, manter o cérebro ativo. Então, essa questão de ser uma pessoa saudável como um todo pode prevenir ou postergar o início da doença. E postergar o início da doença é uma prevenção muito boa, porque se você é candidato a ter Alzheimer, tem alteração química no cérebro que vai te levar a ter Alzheimer e você consegue jogar isso 10, 15 anos para frente, talvez você tenha Alzheimer muito idoso ou até não tenha, morra antes de outra coisa, né? Então, nesse sentido, a prevenção. A gente consegue detectar essa alteração química em tempo de saber que vai ter, que pode desenvolver a doença? Existem estudos nesse sentido, mas ainda não preconizado para a gente fazer. Tá? Estudos são feitos em famílias de pacientes que são portadores, pesquisando uma proteína, por exemplo, que é a apolipoproteína E4, que diz o seguinte: se você não tem a proteína, você não vai ter Alzheimer. Mas se você tem, você pode ter ou não. Mas isso já é conclusivo? Não, isso é estudo. Então não tem, a gente ainda não usa isso na clínica. Certo. Tá? Ainda está em pesquisa e outras proteínas também. Tá? Essa não é a única. Tá certo. É uma doença que tem a cura, doutora Rita? Não tem cura também. Como toda doença que a gente ainda não conhece, como é realmente que ela se forma, né? O que acontece no cérebro do paciente portador de Alzheimer é que vão se formar placas entre blocos de neurônio e neurônios e aí impede a transmissão neuronal e toda a funcionalidade do cérebro. E começa na área de hipocampo, onde vai tendo uma atrofia e vai se espalhando por todo o cérebro. Então, o que a gente faz é usar bloqueadores dessa bioquímica, mas retarda a evolução da doença, melhora um pouco, mas não cura. Porque nós não temos ainda como destruir esse emaranhado de neurofibrila que vai formando entre os blocos neuronais. Então, o tratamento, ele ajuda bastante, principalmente se for instituído numa fase mais precoce da doença, mas não cura. Como é que a gente pode ficar atento para diferenciar uma coisa da outra? Às vezes a pessoa está idosa e está cansada, por isso fica com a memória fraca. Eu não sei se isso pode ser uma coisa normal. Assim, a pessoa chega a estar cansada, dizendo mesmo, eu estou cansada, não consigo mais fazer as mesmas coisas que eu fazia, porque não tenho disposição física, o que às vezes é fisiológico, né? Mas aí a família fala, nossa, você está esquecida, esquece pra caramba, e repete demais. Que é Alzheimer. Eu trouxe porque nós filhos estamos preocupados com Alzheimer. E às vezes não é Alzheimer, é só realmente uma estafa mental, às vezes é uma depressão, está aborrecida com problemas que está acontecendo com o filho, e a gente às vezes tem que cutucar mesmo, saber, às vezes é um filho que está se separando, às vezes é um neto que está com problema, e aquele idoso vai pensando muito naquilo, fica desatento às outras coisas e começa a ficar esquecido. Então, para fazer um diagnóstico de Alzheimer, você tem que sentar com esse idoso, com essa família e conversar muito. Fazer um ver história, que é uma anamnese global, né? Tem que fazer um histórico, aplicar testes, que tem alguns testes de memória que você fala, nossa, isso aqui é bem sugestivo de Alzheimer. Né? Porque você também não tem um exame igual você mede a glicemia, está alterado ou não está alterado. Né? Você faz testes, às vezes precisa encaminhar para o neuropsicólogo para fazer testes um pouco mais avançados. Exames que a gente faz também de imagem, né? Que é a tomografia, ressonância, às vezes o espectro cerebral, que também mostram imagens sugestivas para a gente definir um diagnóstico. Mas assim, se você está esquecendo, né, qual é a dica? É ver se esse esquecimento está fazendo você não conseguir fazer o que você fazia antes. Que coloca ferro na geladeira, açúcar no lugar do sal, se atrapalha todo com dinheiro e antes tinha facilidade, né? A relação entre as pessoas, um comportamento alterado. Então, são sinais de alerta, né? E aí tem que procurar um médico. A gente da Abras tem o grupo de apoio que é para familiares e portadores e cuidadores de portadores que já sabem que tem Alzheimer. Mas a gente desenvolve no mês de setembro uma campanha de conscientização, onde a gente faz uma jornada que
esclarece mais sobre o assunto. Então, assim, esse ano vai ter de novo, vai ser a nossa 7ª jornada. Então, para o pessoal que tem muito interesse, a gente pode vir aqui, tá falando mais detalhes sobre isso. À disposição, mas em setembro tem esse movimento que a gente faz na conscientização dos sinais de alerta. Tá? Tem um ouvinte que é o Luiz, que diz o seguinte: um paciente com Alzheimer avançado, mesmo incomunicável, tem consciência do que acontece com a pessoa? A mãe desse Luiz, ouvinte, que tem Alzheimer. Então, consciência é diferente de sentimento, né? Eu digo que o paciente, ele sente tudo que ele recebe. Se ele é tratado com carinho, se na casa tem grito, se na casa tem conflito, ele sente e sofre. Agora, consciência capaz de avaliar aquilo que está acontecendo, interpretar e ficar sofrendo em pensamento com aquilo, ele não tem mais numa fase avançada. Tá certo. O ouvinte diz o seguinte: e a falta de assistência do poder público, quando tem que fazer fono, fisioterapia, tem que pagar, está faltando fralda geriátrica há 4 meses na prefeitura municipal. Você tem informação sobre como é que está o serviço público para assistência a essa população idosa? Nós temos pouquíssimos geriatras na cidade, inclusive na rede privada, né? Na rede pública, trabalhando como especialista na geriatria e na gerontologia, nós não temos centro de referência do idoso. E é uma coisa para se pensar aqui, porque é uma cidade que tem em torno de 10% dos idosos. E se você pensar que as demências elas vão incidir 7%, você tem pelo menos 700 casos. 700 casos numa cidade é muita gente que precisa de necessidades especiais, onde você não tem nenhum lugar referente. Você tem pessoas que atendem, o hospital escola tem, né? Os professores, pessoas boas, mas o acesso são para quantas pessoas? Né? Acaba procurando serviço privado para ter um médico que vá dar um diagnóstico, vai instituir um tratamento. Aí precisa de uma ação interdisciplinar, porque esse paciente precisa de fono, de físio, de nutricionista, e não tem acesso a pessoas especializadas. Realmente, um dos objetivos que a Abras tem é conscientizar mesmo a política na cidade. A gente agora está com uma expectativa boa, né? E a gente começar a montar o nosso projeto de um centro de referência para esse idoso de necessidades tão especiais. O João da Vila Pores pergunta se é normal o paciente de Alzheimer ficar com travamento no corpo e emagrecer demais a ponto de ficar esquelético. Então, é essa ação interdisciplinar que esse idoso precisa. Não é normal. Um idoso que tem demência e que está bem cuidado, ele não vai evoluir com uma caquexia, que é isso, ficar esquelético. Por quê? Porque ele vai instituir, quando ele for desenvolvendo uma disfagia, que é uma dificuldade de engolir os alimentos normais, e assim, ele demora tanto para comer, às vezes, que o gasto energético para ele comer é maior do que a caloria que ele está recebendo no alimento. Então, às vezes, chega numa hora que precisa indicar uma gastrostomia. Então, tem que ter um geriatra acompanhando. Gastrostomia? Isso é colocar uma sonda no estômago para ele receber o alimento. E aí, com acompanhamento nutricional, tudo, ele não chegaria nessa situação. A não ser que ele tenha uma outra doença concomitante, que a gente não sabe, deve ser um caso específico que ele está perguntando, né? A questão do imobilismo, que é ficar na cama, numa fase final, o idoso com Alzheimer fica no imobilismo. A contratura, que é quando ele não estica braço e perna, poderia ser prevenida com a fisioterapia regular também, desde o início. O ouvinte diz que tem 68 anos, é a Maria Aparecida, do bairro Santos Dumont. Ela diz que o irmão morreu recentemente com Alzheimer, a irmã com 86 anos já tem a doença, faz 10 anos, e ela tem tendência em adquirir, e ela está perguntando onde a senhora atende, doutora Rita. Você vê que senhora tem bastante não, na né? família. Senhora não, né? A família, né, tem bastante casos e ela precisa ser investigada, né, para poder fazer, inclusive, uma prevenção. Né? Agora, não existe um estudo que mostra que o seu irmão tem, ela vai ter também, a não ser pacientes que começam com a demência. Se o irmão dela começou com uma demência antes dos 60 anos, ela tem uma tendência de 4 vezes mais de ter demência do que uma pessoa normal, né? Posso falar onde que eu atendo? Pode, claro. Por favor, a pessoa pergunta se você atende pela Unimed. A Clinivida fica na rua do Hospital Escola, do lado da padaria Morro Chique. Certo. Na rua Miguel Viana, 121.
O telefone de lá é 3623-5959. Não, eu não atendo pela Unimed. Ela pode fazer os exames pela Unimed, mas a consulta não. Tá. O que acontece, só me justificando para não parecer má, né, da minha parte, é que assim, você tem um atendimento global, ele é demorado, a consulta é demorada, o retorno é demorado, e não dá para você atender pelo custo do convênio. Então, o que tem acontecido é atendimento particular e os exames, o tratamento depois faz pelo convênio, né? A pessoa tem que ir para ver que dá para ser assim. Eu já ouvi falar, e não sei se é mito ou se é comprovado cientificamente, que quando a gente tem uma mente ativa, desenvolve bastante, está sempre ocupado, tem muitas coisas a pensar, coisas boas, saudáveis, trabalho e tal. Desde que não seja estressante o seu trabalho, que isso não te dê uma depressão, que isso não tire de você os horários de você estar fazendo outras coisas, né? Como lazer, como a sua atividade física, uma alimentação saudável. Manter o cérebro ativo vai prevenir. Com prazer, manter o cérebro ativo com prazer, ocupado com trabalho, ser feliz, com projetos interessantes e tal. Isso eu não sei se é uma forma de prevenção. É uma forma de prevenção. Chega a evitar? É uma forma de prevenção. Então, a Leandra não vai ter Alzheimer, Leandra? A Leandra não vai. Não. Ela pode ter outra demência, mas Alzheimer ela não vai ter. Aliás, eu não quero ainda diagnosticar qualquer demência, please. Tá certo. A outra ouvinte, que é a Carla, da Boa Vista, diz que o marido tem Alzheimer há mais de 6 anos, ele dirige e tem muita atenção. Deve ser dirigir carro. Faz serviços como pagar contas, tem 69 anos o marido. Mas por que ele é muito ansioso? Sobre a direção, às vezes fica na dúvida para virar nas ruas. Nossa, é um caso sério esse, Isso é uma discussão em congresso de geriatria, né? Quando que você deve tirar a carteira de um paciente portador de Alzheimer? Que numa fase inicial, e isso não tem tempo para você, para você determinar, porque paciente varia de paciente para paciente, principalmente se começou um tratamento precoce, né? Se ele dirige, ele deve estar na fase inicial ainda, mas ele pode ter lapsos de memória e entrar numa rua contramão e fazer coisas assim nesse sentido. Não, a primeira orientação é que ele não deveria dirigir desacompanhado. Sim, tem sempre ter alguém do lado, né? Sempre alguém do lado, porque numa situação assim iria ajudá-lo, né? Mas assim, enquanto não se tem um consenso para dizer quando deve tirar essa carteira, tem muito paciente portador de Alzheimer dirigindo, sim. Puxa. E aí, quando começa a errar muito, o familiar começa a informar e a gente começa a orientar a não deixar dirigir, embora ele tenha carteira, né? Um ouvinte do bairro da Estiva diz que o marido também esquece as coisas, não fala coisa com coisa, a expressão que ela está usando aqui. Anota, mas não lembra. Demora para comer. Já fez exames, constatou que tinha o mal de Alzheimer, o remédio acabou e ela queria ir ao seu consultório, doutora Rita. Ela está perguntando de novo. O remédio acabou assim. Porque tem remédio específico? A gente tem 3 medicamentos específicos que são dispensados. Olha para você ver como que a pessoa precisa se informar disso, né? Pelo sistema de saúde. Então, o médico cadastra e ele vai receber o remédio do Estado. E a partir do momento que ele é cadastrado, ele recebe o remédio regular. Não tenho reclamação de falhas, não. A única reclamação que eu tenho é que tem medicamento que a caixa é 28 comprimidos e o mês tem 30 dias. Né? Então, a pessoa acaba tendo que comprar uma caixa por ano. Mas, então, não adianta nada o remédio começar e acabar. Principalmente porque você começa com uma dose menor, depois tem que otimizar a dose do medicamento, né? Ver se está encaixando direitinho naquele caso, mas o paciente pode ser cadastrado e receber o remédio do Estado, o remédio principal, que é o mais caro. Certo. Leandra, você faz parte da equipe do governo municipal, do prefeito Rodrigo Rieira. Eu sei que a sua área não é a saúde, todo ouvinte sabe disso, mas eu não sei se nos projetos que vocês discutem em parceria já tem alguma coisa avançada naquela proposta dele de campanha de remédio em casa, que para esse tipo de situação é bem interessante, porque, só um complemento, às vezes o idoso fica em casa apenas com o cuidador não pode nem sair para ir lá buscar o remédio, porque não pode deixar o idoso sozinho nem um minuto. E aí faz mais falta ainda esse serviço da entrega do medicamento em casa. Doutora Rita, eu posso falar antes aqui, pois não. Que existiu no ano passado uma época que a medicação não era... Eles fizeram uma confusão, porque a medicação vem
por Pouso Alegre. Então, teve alguns períodos que tinha que buscar lá em Pouso Alegre a medicação que vinha de Belo Horizonte. Nossa, porque a pessoa daqui estava tendo dificuldade para buscar. Então, pior ainda, né? Isso aconteceu com os pacientes portadores de Alzheimer. Então, isso tem sido discutido nas reuniões de governo, Leandra? Essa e outras, né, propostas? Sim, a questão do remédio em casa, o que se definiu no governo é o Super 15, ele é prioridade. Então, todo mundo tem que trabalhar para a execução daquele Super 15. E como o remédio em casa está dentro desse pacote, o Zambrano está tratando com muito carinho, assim como todas as outras ações que ele está desenvolvendo. Esse tem também uma atenção especial por ser visto como prioridade. Então, o Zambrano tem tomado todo o cuidado para poder estruturar direito, né? Porque esse programa é um programa realmente inovador, então ele tem que nascer e ser executado com eficiência para não causar, tipo, se algum contratempo acontecer no meio do caminho, fica como se o programa fosse ruim. O programa não é ruim, o programa é bom, só que tem que ser implantado adequadamente, né? Doutora Rita, quer falar? É colocar aqui que essa questão da medicação, a gente recebe muita reclamação, né? Muita reclamação dos idosos e que precisa dar uma atenção especial para a questão de medicamentos contínuos. Houve aí no governo passado também eu não sei como que foi instituído, mas eles faziam, assistente social fazia uma verificação se realmente a pessoa precisava pegar aquele medicamento pela rede pública. Primeiro que eu quero colocar que a lei ela diz que todo idoso tem e não diz na lei que ele precisa ter uma renda abaixo ou acima de um valor tal. Então, todo idoso tem direito a ter acesso à medicação, à órtese, à prótese. Então, a lei ela fala isso, a lei na nossa Constituição, né? E assistente social, não sei como é que fazia, começou a cortar o fornecimento de medicamentos, alegando que aquela família tinha condições de comprar. Mas, assim, é bom lembrar que o idoso, ele não precisa de um medicamento só e ele não precisa só de medicamento. Muitas vezes, esse idoso super frágil que eu estou colocando aqui, principalmente os portadores de Alzheimer, eles precisam de fisioterapeuta, fonoaudióloga, nutricionista. O que acontece? Corta o medicamento, ele tem que cortar outras coisas. Né? Porque tem que cortar cuidador, porque mesmo a família que tem recursos, acaba que não tem dinheiro para tudo. Então tem que olhar bem essa questão, né? De olha a casa da pessoa, olha que a pessoa tem uma profissão, um filho e tal, e cortar a medicação, que é de direito, porque acha que tem condição de comprar. Tem pacientes asmáticos que ficaram sem medicação, sem dinheiro para comprar, pacientes com Alzheimer que tomam medicação que a prefeitura oferecia, que é a memantina, o Alois. Olhar bem para essa questão. Isso não está mais acontecendo? Eu não sei, nesse governo, sabe, Leandra, da notícia disso? Não, eu não tenho conhecimento que essas pessoas voltaram a receber os medicamentos ainda não. Então, vale a pena a gente até apurar melhor isso na Secretaria de Saúde, para trazer essa informação? Esses casos pontuais eu não acesso porque não é minha rotina, né? Eu consigo tratar das questões que são mais estratégicas, né? O ouvinte volta na questão do banheiro público que a gente estava falando no início do programa, é o senhor Ferreira. Ele trabalha em frente à rodoviária. Ele disse que o banheiro da rodoviária à noite, no banheiro da rodoviária à noite, eles estão desligando as luzes a partir das 8 horas. Ele fala que já conversou com o administrador, que ele prometeu arrumar e que ele está esperando. Se a Leandra puder levar essa informação lá para a rodoviária, é responsabilidade da Secretaria de Administração, né, Leandra? Isso. Tá. E em São José dos Campos, esse mesmo ouvinte, o seu Ferreira, está dizendo que é possível tomar até banho na rodoviária. Paga uma taxa, mas vale a pena. Realmente, quem está fazendo uma viagem longa e precisa parar... Quando fiz minha pós-graduação no Rio de Janeiro, eu viajava durante a noite, chegava lá de manhãzinha, tomava banho na rodoviária para ir para a faculdade. Fez isso muitos anos. Meu cunhado também. A Joselina, da Medicina, está dizendo que era ouvinte do programa Mulheres Empreendedoras, Leandra. Ela manda um abraço para você, para a Rita também, doutora Rita, para mim, para Maria Paula, Joselina, lá da Medicina. Joselina, obrigada, abraço. Um abraço para você, obrigada aí por se lembrar do programa, né? Eu quero até aproveitar para explicar que o programa, ele tem uma história de mais de 6 anos, né? Já vão para quase 7 anos. E eu faço normalmente uma interrupção de dezembro a março.
Só que esse ano eu não consegui retomar, porque realmente meu tempo está bem atolado. Mas eu tenho planos de voltar, porque é um projeto de vida o programa, não é nem projeto profissional, não, é projeto de vida. Eu acho, tal como a Célia deve se sentir aqui, né, a gente, por ser professora de sangue, a gente acha que, através da comunicação, a gente pode ajudar as pessoas, né? E é esse o propósito do programa, mas vai ter a hora de voltar, se Deus quiser. Espero poder tê-la como ouvinte de novo. Ainda linkando agora os dois assuntos aqui. Dentro do planejamento urbano, não é nem planejamento, porque nós já estamos hoje sofrendo a falta de planejamento urbano, né? Mas dessa nova concepção dos espaços públicos no centro da cidade, as praças da nossa cidade são um ambiente que poderiam ser mais interessantes e adequados aos idosos, porque é uma delícia ficar numa praça bonita, né? É, lógico. Uma praça bonita, que você tem alguma coisa para fazer, e o idoso, eu acho que poderia se beneficiar mais, e acaba não indo, né, doutora Rita? Porque não tem nada que fazer. Toda essa dificuldade de acesso e tudo que nós conversamos, né? E pensar também que nós também estamos envelhecendo, né? Ou seja, a gente acha que não vai ficar velho, né? Vamos aposentar, né, Célia? Sim. E precisamos planejar também para nós, né? Eu acho legal a abordagem retomando aquela questão, o cuidado com todas as pessoas que possam ter qualquer tipo de fragilidade, porque são fragilidades diferentes. Pode parecer brincadeira, mas qualquer processo de área pública tem que ser visto sobre vários olhares, né? Por exemplo, tem a fragilidade do idoso, tem a fragilidade da mãe grávida, tem a fragilidade da mãe com carrinho de bebê, tem a fragilidade de mulher sozinha. Só de ser mulher, a gente já tem uma fragilidade que chama salto. É verdade. Todo mundo acha bobeira, mas você quebra uma perna se você estiver de salto e num lugar que está cheio de Passar buraco. pela Praça Teodomiro Santiago hoje. Que quebrou a perna, porque o salto feminino é diferente de salto masculino. Se ela torce o buraco num pezão, ela faz fratura exposta com salto, não é verdade? Olha o que você falou, torce o buraco num pezão. Ela está trocando palavra, doutora Rita. Sintoma de alerta. Quando a gente vai fazer, alguém pode estar rindo lá, imagina salto, meu amigo. Vamos deixar de usar salto, que é um hábito feminino, porque o piso não é compatível com o nosso salto. Ou seja, todas as pessoas que têm alguma fragilidade, elas merecem ser contempladas com um espaço público mais adequado. Tá certo. Então, mas eu queria falar não sobre a dificuldade, mas sobre oportunidade de lazer, por exemplo, nesses espaços públicos. Se a gente for observar, sempre que tem apresentações artísticas nas praças, tem muitos idosos assistindo. Senta lá na praça, acompanhado, às vezes marido e mulher, às vezes com filho, às vezes com o próprio cuidador que está acompanhando. É um elemento de qualidade de vida muito importante, né? E, Leandra, além disso, agrega valor ao comércio, que é a área em que você está. Você ter uma atividade de cultura na praça. Nós temos praças próximas e também fora da região central, porque tem a população que vive longe do centro da cidade, também tem espaços em que poderia ter esse tipo de atividade. Constante. Ajuda o comércio no bairro, ajuda o idoso que mora no bairro e vai para uma praça e não fica lá vendo a hora passar, mas ele tem coisa para ver, coisas interessantes para fazer. Fora que mistura gente jovem com gente idosa e eles aprendem a conviver. Não é? Inclusive, é interessante esse seu comentário, porque é pertinente. Esse mês é o mês das mães, né? E há um trabalho conjunto entre as entidades de classe comércio e de Itajubá, CDL, Associação Comercial, que estão com uma agenda intensiva de eventos de quinta a domingo, né? De quinta a sábado, em pontos centrais, e com o propósito de extensão de horário de funcionamento das lojas, o que também é bastante agradável. E observa se vai ter idoso aproveitando essas atrações, Leandra. Precisa que tenha, né? E com certeza terá. Então, eu acho que já se deu aí um primeiro passo no sentido de se ter uma cidade mais ativa, economicamente falando, através de programas culturais, né? Sim. Tem ouvinte na linha. Vamos atender? Bom dia. Boa tarde. Oi, seu Zé Maria?
Tudo bem, Celinha? Tudo bem, o senhor? Tudo bem, Leandra? Leandra? Oi, tudo bem? Tudo bem, doutora? Tudo bem? Tudo. A minha participação de momento agora, rapidamente, eu tenho que puxar a brasa para a minha sardinha, dos meus amigos, meus colegas da nossa entidade. O CAID está com um projeto de As Delícias do CAID. Então, a semana inteira, de segunda a sexta, está sendo fabricado por uma senhora que é uma doceira muito gostosa, muito boa de fazer as coisas, entendeu? Salgados, pizza, panqueca, entendeu? Doce em calda, em potinho, tudo bem feito, tudo organizado. As moças tudo de uniforme, com a touca na cabeça, as luvas, entendeu? Então, é um projeto que o CAID iniciou, está dando certo, para que possamos angariar fundos para as nossas dificuldades do dia a dia que nós estamos tendo, entendeu? Porque eu sei que é difícil, a sociedade constantemente está ajudando as entidades, mas a entidade também tem que mostrar o seu trabalho, e nós estamos mostrando o nosso trabalho lá. Amanhã, por exemplo, é a sexta-feira da pizza. Está dando certo, as pessoas que quiserem encomendar pizza, no caso, é uma pizza muito gostosa, a moça é uma profissional, tem doce de calda de mamão, tem coisa para quem está fazendo dieta, seu Zé Maria? Por enquanto, não. Então, lá, se as pessoas quiserem encomendar... É só não exagerar. É só telefonar. Lá o telefone 3623-2727. Está lá a Salete, está o Gerson, as pessoas com deficientes visuais, outros atendendo. É só encomendar com antecedência e nós vamos entregar até em casa, dependendo da quantidade, assim, mais ou menos. Hoje o senhor está falando muito baixinho, seu Zé Maria. É que o meu telefone não está muito bom, não. Agora está dando para ouvir? Sim, agora melhorou um pouco. Certo. Então, lá, amanhã, por exemplo, é dia da pizza, entendeu? Você vai encomendar já hoje, entendeu? Hoje já temos uma quantidade boa de encomendas para amanhã. Esse é o trabalho do CAID, alguém queira visitar. Daqui uns dias vai sair no Facebook, vai ser um site nosso lá, mostrando o nosso trabalho. Agora, quanto, para terminar, o problema dos idosos, dos deficientes, e infelizmente, essas nossas praças aí deixam muito a desejar. E já há muito tempo, o que cai de pessoas nessa praça central aqui, senhoras, ontem mesmo a senhora tomou um tombo muito feio ali. Essa praça do Banco do Brasil é muito irregular, tem que uniformizar mais o piso dessas praças, entendeu? E colocar guardas municipais, eu sei que está começando, para as pessoas ali ficar orientando os idosos e tomando conta ali das violências, para que os idosos tenham mais segurança para estar numa praça, entendeu? É isso aí a minha fala de hoje, mas vamos, cada um dando a sua colaboração, a sua ideia, a sua proposta, para que melhore a cidade de Itajubá. Tá certo. Muito obrigada, seu Zé Maria. Tenha uma boa tarde e sucesso aí na atividade de angariar fundos para o CAID. Muito obrigada pela participação do senhor. Nós estamos encerrando o programa aqui. A Osana da Avenida está parabenizando a gente pela conversa e pelas minhas entrevistadas de hoje. Ai, que bacana, gente. Obrigada. Nosso programa tem só aumentado a audiência. Vamos lá fazer sorteio agora? Antes disso, quero agradecer a presença de vocês. Doutora Rita Sajorato, volte sempre aqui para falar sobre os idosos, sobre a saúde, sobre tudo que é importante para essa população, porque tem muito idoso me ouvindo. Eu percebo que muita gente é idoso, que é nosso ouvinte, é idoso, e eu quero te deixar à vontade para voltar. Gostam, é um companheirão do idoso, o rádio, é uma delícia falar com eles. Obrigada, viu, doutora Rita? Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade, é só a gente marcar, a gente volta assim. Leandra, obrigada também pela sua presença, volte sempre, tem sempre muitos assuntos para tratar com você aqui, né? Sua pasta, até hoje a gente não conseguiu falar sobre a agricultura.